Vamos abrir então a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso de número 14. Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Verso 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Curva a sua cabeça nessa hora. Deus, nós queremos ser daqueles que têm ouvidos que ouçam. Para isso, Deus, tire de nós todas as barreiras que possam impedir a Tua palavra de nos limpar, de nos lavar, de nos transformar, de trazer o perdão, de trazer a reconciliação nossa contigo, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos para que o pregador seja fiel às Escrituras Sagradas, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos ensine aqui nessa manhã, fale aos nossos corações, e que cada pessoa que aqui está, Senhor, possa sair nessa manhã desse lugar de uma forma diferente de como entrou, transformado, salvo, restaurado pelo poder do Evangelho. Nós te agradecemos por Tua palavra e pedimos ao Senhor que nos revele claramente os princípios e valores eternos escritos aqui nesse texto que nós meditaremos nessa manhã. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estamos aqui então na nossa última das 7 cartas escritas por João, mas de autoria do próprio Jesus ressurreto. Vimos ao longo das últimas semanas aqui como que Jesus cuida da sua igreja, como que Jesus está completamente comprometido com a sua igreja, como que Jesus anda no meio da sua igreja, está presente e está atento à nossa condição, à nossa realidade, não apenas como igreja local, mas também percebe claramente o ambiente onde a sua igreja está envolvida. Nós temos visto e aprendido aqui semana após semana como que Jesus ele sempre usa do contexto cultural que essa igreja está para que a mensagem dele seja comunicada de uma forma clara, trazendo os valores eternos, mas não fechando os olhos para a realidade específica de cada uma das igrejas. Hoje,
nós estamos aqui na carta destinada à igreja de Laodiceia. E o subtítulo da nossa mensagem de hoje é Devoção de todo o coração. Esse é o desejo do Senhor para a igreja de Laodiceia, e eu posso afirmar, esse é o desejo do Senhor para a igreja Mineirão que se reúne hoje aqui neste lugar. Deus deseja que tenhamos uma devoção inteira, de todo o coração, que nem 1 centímetro da nossa vida, da nossa intencionalidade, do nosso coração, seja repartido com nada que não seja uma devoção verdadeira ao nosso Senhor. E para isso, nós vamos meditar hoje nesse texto, mas precisamos conhecer a realidade dessa cidade, a realidade dessa igreja ali plantada, porque Jesus fala a partir da realidade dessa igreja. Nós estamos mostrando o mapa exatamente para nós entendermos uma característica dessa igreja, dessa cidade, influenciou na mensagem que Jesus trouxe para ela. E o que nós precisamos saber sobre essa cidade que influencia na compreensão da mensagem? Bom, a cidade de Laodiceia estava próxima de duas cidades ali muito conhecidas, Hierápolis e Colossos. E o que havia em Colossos, o que havia em Hierápolis que influenciava a vida e o povo de Laodiceia? Colossos era uma cidade que tinha águas frias, águas cristalinas, águas que eram deliciosas para se beber, maravilhosa. Já a cidade de Hierápolis, do outro lado, tinha águas termais. Quem aqui conhece Caldas Novas? Muita gente, né? Quem sabe um dia a gente faz um encontro da igreja lá. Não é? Todo mundo aqui sabe o que é uma água quente, gostosa, de você ficar ali, né? A gente fica o dia inteiro, a noite inteira, numa água quente, e eram águas termais. Então lá, na cidade de Hierápolis, você tinha águas quentes, águas medicinais. A cidade era conhecida e famosa por isso. E do outro lado, tinha uma cidade com águas frias, frescas, deliciosas para se beber. Então você tinha a provisão do banho em Hierápolis e você tinha a provisão da água boa para beber em Colossos. Mas em Laodiceia, essas duas águas não chegavam da mesma forma. Dizem alguns historiadores, e isso não é um consenso, porque alguns dizem que não há provas arqueológicas disso, mas alguns dizem que havia, por essa carência de água na cidade de Laodiceia, havia dutos que conduziam águas de Hierápolis e de Colossos para suprir a cidade de Laodiceia. E o que acontecia? A água que era quente lá em Hierápolis, quando ela passava por esses dutos até ela chegar em Laodiceia, o que acontecia? Essa água ficava morna. E a água morna, ela não era boa nem para beber e nem para se banhar. Ela não servia nem para uma coisa e nem para outra. Além do que, o fato dessa água ser transportada por dutos, mais ou menos a uma distância de 10 quilômetros, fazia com que essa água chegasse na cidade de Laodiceia, muitas vezes sedimentadas e imprópria para o consumo. Então, essa era uma cidade que tinha orgulho de muitas coisas, mas ela tinha uma dificuldade no suprimento de água naquela cidade. E como é importante, não é? Nós temos suprimento de água, né? Você vê que quando a pessoa coloca um anúncio de uma fazenda, de um sítio, né? A pessoa até faz questão de colocar com água abundante, tem nascente, né? Por quê? É importante você ter água boa, não é? Para as coisas se desenvolverem. E essa cidade, especificamente, ela sofria desse mal. Ela tinha muitas virtudes, ela tinha muitas estratégias dentro do império, mas ela padecia desse mal, que as suas águas não eram boas, eram águas mornas. E você já tomou água morna? Já experimentou tomar água morna? O que dá na gente quando a gente toma água morna? A gente tem vontade de vomitar.
Então Jesus vai falar disso nessa mensagem, e ele está usando de uma linguagem que essa igreja vai conseguir entender, porque era uma cidade cujas águas eram águas mornas, a cidade de Laodiceia. Uma outra característica interessante que tinha nessa cidade é que lá era um importante produtor da lã, principalmente a lã preta, que era uma lã extremamente valiosa no mundo antigo. Aquela era uma cidade que tinha uma indústria têxtil muito desenvolvida, e isso gerou muita riqueza para a cidade de Laodiceia. Aquela cidade, ela estava no circuito da alta moda, não é? Hoje, quando se fala em desfile, você fala assim, Nova York, São Paulo Fashion Week, não é? Milão, na Itália, não é isso? Vão me lembrando aí, né? São as cidades principais aí da moda. No mundo antigo, era Roma e Laodiceia. Era lá que estavam as grifes, as produções dos tecidos mais caros, mais finos, a alta costura, a alta moda, e isso fez, além da produção de tapetes, enfim, naquela região, isso fez dessa cidade uma cidade riquíssima. Era a cidade mais rica de todas daquela região, era a cidade de Laodiceia. Ela tinha muita riqueza, tinha muitos recursos, tanto que, curiosamente, enquanto preparava a mensagem, eu me deparei com uma situação inusitada. Por quê? Nós já vimos nas outras mensagens aqui que aquela é uma região, todas essas igrejas estão localizadas em uma região que hoje é a Turquia. E até hoje nós temos notícias frequentes da Turquia ser um lugar que tem abalos sísmicos, terremotos, não é? Com muita frequência. E já vimos aqui que outras igrejas sofreram destruição total em terremotos que aconteceram ali naquela região, que destruiu totalmente as cidades, como foi o caso de Filadélfia e outras cidades naquela região. Todas elas sofriam com seus terremotos. Mas diz a história que no ano 60 da era cristã, houve um terremoto que destruiu Laodiceia. E curiosamente, o Império Romano ofereceu ajuda para reconstruir essa cidade, e ela recusou ajuda, de tanto dinheiro que ela tinha, de tanta condição que eles tinham. Eles mesmos produziram e reconstruíram, reergueram aquela cidade. Nós vimos que no caso de outras cidades que foram destruídas por terremotos anteriores, o Império Romano até isentou de impostos, ocasionalmente, para que aquelas cidades fossem reerguidas. Vejam bem, Laodiceia era uma cidade tão rica que ela não precisou sequer da ajuda do império para se reerguer. Essa também era uma característica muito importante dessa cidade, para nós termos uma compreensão plena dessa mensagem. Outra característica importante dessa cidade, lá também era um centro medicinal. Lá havia uma escola de medicina muito famosa, uma adoração também ao Deus da medicina, porque lá foi desenvolvido um pó chamado pó frígio, que era a mais alta, era o melhor remédio, o maior recurso que o mundo antigo tinha para tratamento oftalmológico. Então, as pessoas que tinham problema de vista, problema de visão nos olhos, era ali o centro para onde elas procuravam os tratamentos mais avançados. Então, dizem os historiadores que eles conseguiram desenvolver um colírio. Naquela época, eles já tinham um colírio altamente desenvolvido ali naquela região, que tratava dos olhos das pessoas. Então, veja bem, essa era uma igreja que financeiramente era muito rica, ela estava numa cidade rica, era uma cidade que se orgulhava de ter os melhores tecidos, as melhores roupas, as melhores vestes, e era uma cidade também que padecia do problema de abastecimento de água. E isso tudo Jesus não desconsiderou quando ele foi comunicar a essa igreja profeticamente essa palavra. Então, vejamos como que o texto se revela à igreja de Laodiceia, que somos nós. Quando trazemos aqui essa mensagem, não pense nunca que Laodiceia era apenas aquela cidade localizada no templo. Não,
Jesus fala de coisas eternas, ele expressa princípios e valores eternos que são aplicáveis à minha vida e à sua vida, assim como foram a igreja estabelecida ali em Laodiceia. Vejamos o que o texto diz. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então veja bem, Jesus, ele já introduz essa palavra, trazendo aqui um princípio de soberania, e em algumas versões vai falar que ele é o princípio, né? Porque isso era um título dado ao imperador. O imperador trazia esse título de o primeiro cidadão. Então Jesus já dá essa credencial dele ao se apresentar a essa igreja, que ele é o primeiro. E a palavra usada aqui é o Amém, a testemunha fiel, o soberano da criação. Ele é a primícia da criação de Deus, ele é a testemunha fiel, ele é o Amém, ele é aquele que conserva a fidedignidade do ser de Deus. Jesus se apresenta dessa forma a essa igreja, e o texto continua dizendo assim: conheço as suas obras. Conheço as suas obras. Irmãos, nunca podemos nos esquecer que a pessoa que mais nos conhece é o Senhor Jesus. Você pode ser muito íntimo do seu cônjuge, pai e mãe conhecem a gente, não é? Sabe quando a gente está bem, quando a gente está mal, percebe as nossas reações, as nossas atitudes. Mas de fato, irmãos, ninguém nos conhece mais do que o Senhor Jesus. Ele sonda o nosso coração, ele nos conhece nas profundezas. Diante dele nós não temos como representar nenhum papel, diante dele nós não temos como escamotear absolutamente nada, diante dele todos estamos nus. Ele vê a gente assim como a gente é. E o texto, assim como nas outras cartas, começa dizendo assim: conheço as suas obras, eu sei o que vocês fazem, eu sei como vocês são, eu sei em qual estado espiritual que você se encontra, eu sei o que se passa pelos seus pensamentos, eu sei como anda o seu coração, eu sei por qual razão você faz o que faz, eu sei o que é a sua motivação básica na vida, eu sei quem é você, eu sei dos seus desejos, eu sei as sementes que você tem plantado, eu sei o que você tem colhido, eu sei o que te faz acordar, eu sei o que te faz querer seguir na vida, eu sei o que te faz retroceder, eu sei dos seus temores, eu sei dos seus amores, eu sei das suas verdadeiras adorações, eu conheço os seus verdadeiros afetos, eu sei das suas debilidades, eu sei onde você falha, eu sei onde você é virtuoso, eu sei os dons que você tem, porque foi eu que os dei. Ou seja, Jesus sabe tudo de nós, não há nada na nossa vida que seja um segredo para Ele, Ele nos conhece absolutamente. Nós não passamos diante de Jesus como uma multidão. Jesus não olha para nós como igreja em um ambiente como esse que a gente está, uma multidão, não. Ele consegue perceber o estado de cada um de nós. Nós não podemos desprezar, irmãos, essa realidade, porque isso pode nos impulsionar a ter uma vida diferente diante do Senhor. Porque diante de alguém que a gente sabe que nos conhece, o que acontece? A gente não tem cerimônia, a gente não tem reservas, a gente não tem meias palavras, a gente tem uma entrega verdadeira e total. E essa carta fala de uma devoção verdadeira, de uma devoção de todo o coração, que Jesus espera de nós, assim como esperava dessa igreja ali em Laodiceia. Percebam que essa carta não fala de uma igreja que está envolvida com práticas erradas. Essa carta não fala de uma igreja que está envolvida com imoralidades. Essa carta fala de uma igreja que é
indiferente. Às vezes, nós pensamos que a oposição ao amor é o ódio, mas a oposição ao amor não é o ódio, é a indiferença. A indiferença. O que Jesus está falando para essa igreja e fala para mim e para você aqui hoje, é que Ele não quer a gente pela metade, Ele não quer a gente por pedacinhos, Ele não quer a gente por compartimentos. Não há possibilidade de nos entregarmos a esse Deus se não for por inteiro. Ou Jesus é dono de tudo, ou Ele não é dono de nada. E Ele se apresenta como soberano, o primeiro, o último, o amém, aquele que tem a total fidedignidade do Deus Todo-Poderoso para pessoas que adoravam a vários deuses pagãos. Para uma igreja que estava com a missão de ser transformadora na cultura onde ela estava envolvida, mas no diagnóstico de Jesus, o que nós percebemos? Em vez da igreja influenciar o meio que ela estava, ela foi influenciada pelo meio. E de fato, irmãos, se a nossa devoção não for inteira, se a nossa entrega não for total, a nossa influência também não pode ser nos mesmos níveis. Uma igreja, ela só influencia o seu meio se ela tiver completamente entregue ao seu Senhor. Uma devoção, ela só é verdadeira quando ela é inteira, sem reservas. Não há nada, absolutamente nada que nós podemos reservar, porque do contrário, em vez de nós influenciarmos a sociedade que a gente está, a gente vai ser influenciado por ela. E aqui, essa igreja, ela é um retrato do mundo que está ao redor dela. Às vezes, tal como essa igreja de Laodiceia, eu e você podemos olhar para a nossa situação ao nosso redor e nos vermos com uma imagem completamente diferente da que Jesus nos vê. Um auto-engano, uma imagem distorcida de si mesmo. Essa igreja sofria desse mal. E Jesus, para comunicar a essa igreja essa verdade, Ele usa dos elementos que são cotidianos, rotineiros, no meio deles. Veja, Ele diz assim: olha, conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente, melhor que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Percebam, o assunto de água quente, água fria ou água morna era uma agenda do dia. As pessoas ricas de Laodiceia, quando queriam tomar banhos quentes, elas tinham que ir para Hierápolis. Laodiceia tinha tudo o que elas precisavam para fazer bons negócios, para ganhar dinheiro, para ter uma vida confortável. Era uma grande cidade, uma cidade influente, mas eles sentiam na pele, no seu dia a dia, onde é que tem água fresca? Ah, só lá em Colossos. Onde é que tem água boa para tomar banho? Ah, não, aí em Hierápolis. E qual água que chega para nós? Ah, chega essa água fedida, com sedimentos, não é quente, boa para tomar banho, e nem é fria, boa para beber. Percebam, irmãos, que Jesus está usando dessa condição geográfica, da situação deles, para dizer para eles assim: olha, a mornidão das águas de Laodiceia denuncia o estado espiritual de você como igreja. Porque alguém morno é alguém indiferente. Alguém morno é alguém apático. Irmãos, esse é o pior estado que nós podemos ter como igreja. Sabe por quê? Porque nós vivemos tempos, e não é de hoje que isso é assim,
que as pessoas têm medo, às vezes, do entusiasmo, não é verdade? Porque o entusiasmo pode ser confundido com fanatismo. Mas, a bem da verdade, como John Wesley ensina, nós precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Irmãos, não são inconciliáveis a luz na mente e o fogo no coração. Nós nunca podemos ser a igreja que se contenta apenas em conhecer as Escrituras Sagradas profundamente, mas não se mover com o coração em uma devoção inteira, em uma entrega inteira. Porque Jesus não nos recebe pela metade. Nós não somos um grupo de catedráticos, nós não somos uma universidade da Bíblia. O Espírito de Deus deseja encher o nosso coração desse fogo. O Espírito de Deus deseja nos fazer arder de novo, acender de novo essa chama. Uma mente sã, iluminada, luz na mente, fogo no coração. Porque quando a gente não tem fogo no coração, a gente não fala da luz que está na nossa mente. Porque a mensagem do Evangelho, ela é comunicada como verdade, quando ela é verdade para nós. Irmãos, não há problema nenhum com entusiasmo quando ele é iluminado pela verdade. Porque eu posso imaginar aqueles que andaram com Jesus, vendo o que Jesus fazia, tendo a presença de Jesus, como que essas pessoas poderiam ser mornas? Como que essas pessoas poderiam ser apáticas? Como que essas pessoas poderiam ser indiferentes a tudo que está ao seu redor? Não é possível. Não é possível. A presença de Jesus é notória na vida dos seus. Ele põe fogo no nosso coração, Ele nos incendeia, Ele ilumina a nossa mente, mas Ele enche de ardência o nosso coração. O nosso coração precisa arder por falar dessa verdade, precisa arder por compartilhar esse testemunho que chegou a nós. Essa era uma igreja que parece que tudo já funcionava bem, tudo estava dominado, as pessoas estavam bem financeiramente, tinha autoridades ali presentes, o culto devia ser até muito bom, mas não havia fogo no coração. Percebam que o texto não fala de nicolaítas, o texto não fala de uma profetisa Jezabel, o texto não fala de imoralidades, o texto fala de um estado apático, mornidão. E Jesus está dizendo aqui, olha, antes fosse frio ou quente, para expressar exatamente um desejo que ele tem de que a gente saia do estado de mornidão que a gente está. Não quer dizer com isso que Jesus prefere alguém que seja frio e você pensar em um ateu que despreza Deus. Não, não é isso. Ou alguém que é extremamente quente, aí você pensar em alguém que é um fanático. Não, fanatismo é zelo sem conhecimento. Deus não quer que a gente seja zeloso sem conhecimento. Ele quer iluminar a nossa mente, mas Ele quer fazer arder de novo o nosso coração. Percebam que quando Jesus usa do exemplo daquela cidade, olha, vocês não são nem quentes nem frios, Ele está dizendo, olha, vocês se tornaram inúteis por essa condição, por essa mornidão, vocês se portam como pessoas inúteis. E quando Ele diz isso, diga para você mesmo, Senhor, será que eu tenho sido útil ao testemunho do Evangelho? Em qual estado está a minha vida? Não pensa assim não, querido, qual estado está a igreja Mineirão? Não,
pense individualmente, avalie você mesmo, qual estado está o seu coração. Será que a chama que um dia ardeu se apagou? Será que você é habilidoso na mente, mas o coração está frio? Essa era uma igreja que tinha riqueza, mas estava apática no seu tempo, indiferente. E por isso Jesus diz: eu estou a ponto de vomitá-los. Eu estou a ponto de rejeitá-los. Querido, o texto diz no verso 17, Jesus continua o texto dizendo assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Percebam como que a mornidão espiritual pode nos levar a uma condição de termos uma autoimagem completamente equivocada. A gente olhar para nós mesmos e pensarmos que a gente é especial, que a gente é a última Coca-Cola do deserto. A gente pode ser levado a pensar que Deus precisa de nós para fazer a sua obra. E aí olharmos para nós mesmos como essa igreja se olhava. Ela olhava para si mesma e dizia: estou rica, eu adquiri riquezas, eu não preciso de nada. Eu posso imaginar que essa era uma igreja que tudo funcionava bem. Se precisava desenvolver alguma ação social, eu posso imaginar que o pastor dessa igreja não tinha que fazer muito esforço para levar os membros a contribuírem para essa ação. Eu posso imaginar que essa era uma igreja cuja a entrega se dava pelo estado de plena riqueza e de abastança que eles tinham. Irmãos, e eu sei, eu e você, em determinados estágios da nossa vida que tínhamos grandes privações, que talvez não tenhamos hoje, a nossa vida espiritual era muito mais aquecida do que nesse tempo que vivemos. Talvez, no dia, lá atrás, que você precisava esperar um ônibus 1 hora no ponto, pegar o vermelhão, não vou falar o bairro não, tá? Para ninguém ficar ofendido. E aí fazer uma longa viagem para chegar suado na igreja, já chegava lá cansado. Ainda assim, a sua adoração era diferente, a sua entrega era total. Sabe por quê? Porque o coração ardia. Irmãos, eu me lembro na minha infância, que uma das experiências mais gostosas que eu tinha na minha infância, eu morava em Lagoa Santa, e nessa ocasião não tinha uma igreja perto da minha casa. A gente andava, eu posso dizer seguramente, uns 10, quase 10 quilômetros, para chegar a uma igreja para ir num culto. Ninguém chegava lá cheiroso, irmãos. A gente andava muito para ir no culto dessa igreja. Ficávamos no culto, depois para voltar para casa, de novo, andávamos os quase 10 quilômetros de novo, brincando, divertindo, conversando. Ali acontecia a comunhão, ali acontecia o discipulado, ninguém tinha carro. Quando muito, era a própria igreja que arrumava umas combis, para passar nos lugares distantes, para acolher os irmãos, levar de volta. Às vezes tinha Kombi para ir, mas não tinha para voltar, e todo mundo feliz.
adorando a Deus, se entregando. Quem aqui já foi de compra para a igreja? Levanta a mão, deixa eu ver se... Aí, ó, tem uns remanescentes aí, ó. Não é? Não tinha cinto de segurança para ninguém, não tinha nem lugar de sentar, tinha gente que ia segurando a porta, mas todos chegamos lá, e tinha alegria no coração. Sabe, irmãos, eu creio que Deus está falando conosco nessa manhã sobre isso, de nós não nos acomodarmos com as suas bênçãos. O que é mais triste na página, na história de uma igreja, é às vezes a gente alcançar tanto de Deus e nós assentarmos na bênção que Deus nos deu e esfriarmos o nosso coração. Quantos recursos nós temos hoje para adorar melhor, para entregar melhor, e às vezes os recursos nos impedem de sermos inteiros na nossa devoção, na nossa adoração. Reflita sobre isso. Essa era uma igreja abastada, uma igreja rica, uma igreja que tinha acesso às águas quentes ou às águas frias, mas o estado dela espiritual era de mornidão, de apatia, de indiferença. Indiferença para com Deus, indiferença para com seu irmão, indiferença e negligência na sua relação com Deus. Às vezes os desertos que a gente passa faz com que a gente busque mais a Deus, faz com que a gente ore mais a Deus, faz com que a gente clame mais a Deus, faz com que a gente precise dar a mão para um irmão, porque senão a gente atola no lamaçal. Faz a gente gritar, faz a gente chorar, mas faz a gente se unir, e o Espírito faz a chama arder de novo. Eu não estou ministrando maldição sobre sua vida, irmão, mas eu quero dizer uma verdade absoluta do Evangelho: nada é mais precioso do que a presença de Deus em nós, nada é mais precioso do que o fogo arder no nosso coração. Você não pode deixar nem mesmo o conhecimento apagar essa chama. Você não pode deixar nenhum conforto tirar esse privilégio da comunhão com Deus do seu coração arder diante do Senhor, diante da sua obra, diante do que Ele está fazendo ao nosso redor. Nós não podemos sentar numa cadeira confortável como a que você está e achar e pensar que está tudo bom, é só daqui para o céu e já está tudo bom assim. Não, a chama tem que arder no nosso coração. Nós não podemos nos contentar com uma água morna, imprestável, inútil, suja, mesmo que aparentemente possamos comprar um belo sítio no lugar de águas quentes ou no lugar de águas frias. Eu posso imaginar aqueles crentes abastados ali em Laodiceia, que tinham toda a condição de passear em Herápolis ou passear em Colossos, mas a água morna da cidade deles, segundo Jesus, não é segundo o que eu digo, denunciava o estado espiritual deles. Como está a sua vida? Como está o seu coração? O Senhor quer nos falar isso, irmãos, que nós precisamos ter luz na mente e fogo no coração. A chama tem que arder, irmão, senão a gente não se move. Se a chama não arder, a gente não se move na direção do propósito de Deus. A gente pode ficar cheio de conhecimento, mas isso não vai nos levar em lugar nenhum. Tem que haver chama, ardência no coração. E o que faz a gente arder, irmãos? É a gente buscar a Deus, é a gente ler a palavra de Deus, meditar nas Escrituras, é a gente ter práticas, disciplinas espirituais e também comunhão com os irmãos, porque é na comunhão que nós somos desafiados naquilo que aprendemos na palavra. Na palavra nós aprendemos que o perdão é um imperativo, mas a gente pratica o perdão é na comunhão, irmãos. É junto uns com os outros,
é nos arranhando, é nos esbarrando, é nos ajudando, é caminhando juntos. Isso só é possível quando não estamos num estado de mornidão, quando o nosso coração arde, quando o nosso maior amor é Jesus, acima de todas as coisas. Essa é uma cidade que Jesus traz uma denúncia muito séria para com ela. É pesado esse texto, irmãos, de todas as cartas. Eu pessoalmente penso que essa é a pior, é a mais pesada, a que traz um encargo maior, que ele diz que está a ponto de vomitá-los. Irmãos, mas é consolador saber que só é possível vomitar um alimento que está dentro, não é verdade? A gente não vomita o que está fora. Ou seja, mesmo no estado que a gente está, não se esqueça, a gente está dentro. A gente está dentro, a gente está nele. A gente não está fora dele. E é por isso que o Evangelho nos exorta para termos a nossa vida corrigida, consertada, para que a gente passe a agradar a esse Deus que morreu, que ressuscitou e que está fazendo essa obra maravilhosa para nos colocar eternamente juntos com Ele, reinando, governando, exercendo autoridade, como esse texto diz no final. Percebam, Jesus diz assim: olha, vocês dizem, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Olha que ilusão, irmãos. Aquela igreja que se enxergava rica e abastada, qual o diagnóstico de Jesus para ela? Vocês são pobres, miseráveis, digno de compaixão. Olha o que quer dizer para uma igreja a mais rica, das pessoas que tinham melhores condições financeiras, dizer para elas: olha, você, diante dos meus olhos, é um miserável. Sabe o que Jesus estava dizendo para eles também? Olha, o seu dinheiro não me compra, os seus bens, as suas riquezas não move o meu coração. Não é isso que eu procuro em você. Eles se achavam ricos, mas Jesus os chama de pobre, de miseráveis, dignos de compaixão. E mais do que isso, irmãos, não apenas isso. Jesus disse que eles eram também cegos. E, ironicamente, aquela era a cidade onde as pessoas procuravam tratamento dos olhos. Ironicamente, aquele era o refúgio de pessoas do mundo inteiro que queriam ser curadas dos olhos. Ali existia a mais alta tecnologia em tratamento oftalmológico do mundo antigo. E Jesus olha para essa igreja e diz: vocês estão cegos. Vocês acham que enxergam, mas vocês estão cegos. E mais uma ironia, ele diz: você também está nu. Você pode ser, Laodiceia, a maior produtora de tecidos finos do mundo, mas diante dos meus olhos você está nu. Nu. Entende, irmãos? Não é apenas o que fazemos. Deus não se impressiona com o que a gente faz. Deus não olha para o que a gente faz e fala assim: uau, como ele fez bem, como ele fez certo. Não. É também como fazemos. É também como está o nosso coração. É também como arde o nosso coração. Jesus se importa com isso, irmãos. Ele não abre mão disso, irmãos. Por isso, essa que era a igreja que se achava rica e não precisava de nada, Jesus, no diagnóstico dele, olha para ela e diz: você é pobre, você é miserável,
você é cega e você está nua, com as vergonhas de fora. Os belos tecidos que você produz não tampam a vergonha que você é. O dinheiro que você tem não compra os favores de Deus. Você é um miserável. Você está nu. E você pensa que vê, mas está cego. Irmãos, eu não consegui imaginar um estado maior de vulnerabilidade do que esse. Você consegue se imaginar cego, pobre e nu? Esse é o estado da igreja de Laodiceia, e esse é o estado que o Senhor fala conosco aqui nessa manhã. Mas essa é uma palavra de esperança, porque Ele não nos abandonou, Ele não abandonou a igreja em Laodiceia. Olha o que Ele diz para essa igreja: olha, dou-lhe este conselho. Primeiro, quem está falando com essa igreja? O início do texto diz que essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Olha, meus irmãos, o soberano dá conselhos. Ele poderia dar ordens, não é mesmo? Porque Ele é o soberano. Nós imaginamos que o soberano sempre vai dar ordens, mas o soberano também dá conselhos. Ou seja, se nós quisermos acatar, iremos bem, mas se não acatarmos, viveremos as consequências de não recebermos o conselho do Senhor. Ele tinha poder para determinar como tudo seria, mas Ele nos traz luz na mente e fogo no coração e coloca no nosso colo a decisão. Te dou um conselho. O que você vai fazer com esse conselho? É responsabilidade sua. Ele não traz aqui um imperativo, Ele traz um conselho. Ele diz: dou-lhes este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Ou seja, Jesus diz: olha, eu te conheço. Eu sei que você é um miserável. Eu conheço as suas misérias. Eu sei que você está cego. Eu sei que você está nu. Mas eu posso abrir os seus olhos. Eu posso te dar a verdadeira riqueza. Eu posso restaurar completamente a sua vida. Compre de mim roupas brancas e vista para cobrir as suas vergonhas. Compre de mim colírio para ungir os seus olhos, enxergar como Deus vê, curar o nosso auto-engano, a nossa falsa percepção de nós mesmos, irmãos. O que a gente é, para a gente achar que a gente é alguma coisa? O Evangelho só se instala em nós e produz algum efeito, algum resultado. A chama só arde no nosso coração quando nós entendemos que somos miseráveis, que o nosso estado de miséria nos faz pedir socorro, e Jesus tem a provisão para nós. O texto diz assim, verso 19: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Percebam, se você está a ponto de ser vomitado, você só pode ser vomitado se você está nele. Mas a disciplina e a repreensão chega a nós porque Ele nos ama. É uma expressão de amor. A disciplina, a repreensão, Ele nos ama. Por isso, seja diligente e arrependa-se.
Arrependa-se do seu estado, arrependa-se da sua mornidão, arrependa-se da sua apatia, arrependa da sua pressuposição de quem você é, arrependa-se da sua autoimagem. E o verso 20 é um versículo que todos nós conhecemos, mas usamos muito esse versículo para falar a não convertidos, não é verdade? Mas Jesus está falando aqui à sua igreja. Surpreendentemente, Ele está falando para a sua igreja. E o verso 20 está escrito o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, muitos de nós aqui estamos como alguém fechado em um quarto, que só tem chave do lado de dentro, uma porta que não tem como abrir por fora. O soberano, se quisesse, ele poderia arrombar essa porta. O soberano, se quisesse, como ele fez após a ressurreição, ele poderia atravessar essa porta. Mas o mesmo soberano que escolhe nos aconselhar, escolhe também bater na porta. Jesus está batendo na porta do nosso coração e nos falando nessa manhã: eu quero cear com você, eu quero entrar, eu quero ter comunhão, eu quero ter mesa com você. Irmãos, a ceia naquela cultura era uma expressão máxima de intimidade. Você não chamava alguém que não fosse da sua intimidade para sentar à mesa com você. Quando Jesus fala isso para essas pessoas: olha, eu estou à porta batendo, se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Irmãos, Jesus está se convidando a cear conosco. Ele está convidando a ter de novo comunhão com você. Talvez a comunhão que foi perdida, talvez a ardência que apagou-se, o fogo, a chama que não existe mais. Jesus está na porta batendo. Não está tudo perdido. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Percebam, às vezes as pessoas ouvem a voz, e Deus fala de muitas e variadas formas, mas não querem abrir a porta. E se não abrir a porta, ele não pode entrar para cear, porque ele se propôs a entrar se for convidado. A gente precisa abrir a porta. Isso nós fazemos. Nós precisamos abrir a porta. E ele vai entrar. Ele vai cear conosco e nós cearemos com ele. Ou seja, ceia é a expressão máxima de comunhão. Ceia é a expressão máxima de comunhão. Lembram dos discípulos no caminho de Emaús, que não percebiam Jesus, apesar de estarem andando com ele? Depois, quando Jesus estava na ceia, no partir do pão, eles reconheceram quem era Jesus. Aí eles lembraram do quê? Bem que ardia o nosso coração, enquanto Jesus ensinava todas aquelas coisas. Irmãos, Jesus está nos chamando para uma ceia. Ele quer ter comunhão comigo e com você. Mas a gente precisa abrir o coração. A gente precisa deixar ele entrar, para essa chama arder de novo. E ele diz: ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, Jesus, ele não quer apenas
ceiar conosco, Ele não quer apenas ter comunhão conosco, mas percebam que a extensão do convite para aqueles que saem do estado de mornidão, aqueles que lançam luz na mente e fogo no coração, o convite final de Jesus: olha, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Ele está nos chamando para o governo. Ele está dizendo que essa comunhão nos colocará em uma condição muito especial de governarmos, de reinar com Cristo. Está dizendo para mim e para você hoje: desperta, igreja, saia desse lugar da apatia, saia desse lugar da mornidão, abra de novo a porta, deixe Ele entrar, ceie com Ele, porque você vai governar com Ele. De fato, irmãos, o que estamos fazendo aqui é meramente um estágio para o que virá. Quando Jesus voltar, nós governaremos com Ele. E enquanto a gente está aqui, a gente vai aprendendo tudo que a gente precisa para governar com Ele. A gente aprende a andar mais uma milha, a gente aprende a corrigir, a gente aprende a entender a disciplina dEle na nossa vida, a gente aprende a perdoar, a gente aprende a pedir perdão, a gente aprende que as nossas habilidades, os nossos recursos, nenhum deles podem comprar o favor desse Deus que diz o nosso estado real. Você pensa que é rico e abastado, mas na verdade eu te vejo como pobre, cego e nu, apesar de todas as riquezas que você tem. Ao longo dessas 7 cartas, o Senhor nos ensinou tantas coisas preciosas, mas uma palavra que sempre se manifestou como uma porta, que não tem como a gente sair dessa porta, não tem nenhum outro atalho, não tem nenhum outro caminho. Essa porta se chama arrependimento. De fato, irmãos, não tem nenhum valor para Deus e nem para nós nos enchermos de conhecimento, se esse conhecimento não nos conduzir a um verdadeiro arrependimento da nossa condição, de quem nós somos, para que de novo essa chama venha arder no nosso coração.